Meu marido mandou um áudio por engano e me fez vomitar de nojo dele e da minha melhor amiga. E desliguei antes que ela pudesse fazer perguntas. Ao meio-dia, tinha encontrado um quartinho mobiliado para alugar por semana numa casa perto do hospital. A proprietária era essa senhora idosa, que parecia se especializar em abrigar pessoas em transição. Divórcio, perda de emprego, vida desmoronando. O quarto era pequeno, mas limpo, com uma cama de solteiro, uma escrivaninha e um banheiro compartilhado no corredor. $200 por semana, utilidades incluídas. Mudei meus poucos pertences do motel para este novo espaço e tentei descobrir o que vinha a seguir. O casamento era em 6 semanas. Tínhamos dado entrada em tudo: local, catering, flores, fotografia. Meu vestido estava pendurado no closet de um apartamento que eu não conseguia suportar entrar. Mas as preocupações práticas pareciam secundárias à devastação emocional. Continuei ouvindo a voz dele descrevendo nossa intimidade física como mecânica e obrigatória. Por quanto tempo ele estava fingindo? Quantas vezes eu iniciei sexo pensando que estávamos nos conectando, enquanto ele estava apenas indo na onda e pensando nela? Ela é tão sem graça, tão segura. Não há fogo, nem espontaneidade. As palavras tocavam em repeat na minha mente. Eu pensava que nosso relacionamento era construído em compatibilidade genuína e afeição profunda. Para ele, aparentemente, era construído na minha falha de ser alguém mais empolgante. A comparação doía mais. Ele não tinha apenas perdido o amor por mim. Ele se apaixonou por ela. Especificamente porque ela possuía todas as qualidades que ele achava que me faltavam. Eu não estava apenas o perdendo. Estava sendo substituída por uma versão melhorada, por alguém que o fazia se sentir vivo, de jeitos que eu nunca poderia. Naquela noite, finalmente escutei uma das mensagens de voz dele. A voz dele estava em pânico, desesperada. Amor, por favor, eu sei que você ouviu a mensagem. Ela não era pra você. Me desculpa tanto. Me desculpa pra caralho. Por favor, volta pra casa pra gente poder conversar sobre isso. Não é o que parecia, eu prometo. Eu te amo. Eu te amo tanto. Por favor, não desaparece de mim. Mas eu tinha ouvido exatamente o que parecia. Eu tinha ouvido ele dizer para outra mulher, minha melhor amiga, que ele se sentia morto por dentro quando estava comigo. Que nosso relacionamento físico era uma obrigação. Que eu era chata e previsível, e tudo que ele não queria numa parceira. Não havia contexto que pudesse fazer essas palavras doerem menos. Nenhuma explicação que pudesse desfazer a crueldade casual da sua avaliação. Ele tinha revelado quem realmente era, e como realmente me via, e agora estava arrependido de eu ter descoberto. Na sexta-feira, as mensagens tinham escalado para modo de pânico total. Ele apareceu no hospital durante meu plantão, forçando a segurança a escoltá-lo para fora quando me recusei a vê-lo. Minha supervisora me chamou de lado, claramente preocupada com meu bem-estar e a perturbação na ala. Suas mensagens de voz se tornaram cada vez mais desesperadas. Por favor, só 5 minutos. Me deixe explicar o que realmente aconteceu. Eu estava frustrado e bravo com coisas do trabalho. E disse coisas que não quis dizer. Você sabe que eu te amo. Você sabe que nosso relacionamento é real. Não joga fora 4 anos por causa de uma mensagem idiota. Mas não foi isso que eu ouvi. Eu ouvi alguém falando com completa honestidade para a pessoa com quem realmente queria estar. Não havia raiva na voz dele, nem frustração. Apenas verdade crua e desejo direcionados à minha substituta. As mensagens dela assumiram uma abordagem diferente. Ela enviou uma série de mensagens de voz que finalmente me forcei a escutar, cada uma mais manipulativa que a anterior. Eu sei como isso parece, mas você tem que entender. Ele me beijou. Fiquei completamente chocada. O empurrei imediatamente, mas ele continuou falando sobre como estava infeliz, como se sentia confuso. Disse pra ele que estava sendo ridículo, que provavelmente era só nervosismo pré-casamento. Depois, juro pra você, no túmulo da minha mãe, nada estava rolando entre a gente. Ele me pegou num momento vulnerável. Você sabe como as coisas andam com meu trabalho. E eu não lidei bem. Mas nunca encorajei isso. Nunca faria isso com você. E finalmente, as coisas que ele disse sobre você naquela mensagem, preciso que você saiba que discordo de tudo. Disse pra ele que estava sendo cruel e estúpido. Você não é chata ou previsível. Você é firme e amorosa e tudo de bom neste mundo. Ele não te merece se não consegue ver isso. A última mensagem foi a mais insultante de todas. Se ela realmente discordava da avaliação dele sobre mim, se realmente disse pra ele que estava sendo cruel, então por que estava se encontrando com ele sozinha no meu apartamento?
Por que estava o beijando de volta? Por que estava ajudando ele a planejar sua fuga do nosso relacionamento? Mais importante, o fato de que ela se sentia confortável o suficiente para gravar essas mentiras elaboradas me disse que achava que eu era estúpida o suficiente para acreditar nelas. Depois de 15 anos de amizade, ela estava apostando na minha lealdade e ingenuidade para tirá-la dessa confusão. Mas eu não era mais essa pessoa. A noite de terça-feira tinha queimado qualquer versão confiante e perdoadora de mim mesma que existiu antes de ouvir aquela mensagem. A mulher sentada neste quartinho alugado era alguém mais dura, mais cética, menos disposta a aceitar mentiras confortáveis. Comecei a pensar nos últimos meses de forma diferente. O entusiasmo dela pelo planejamento do casamento assumiu uma qualidade sinistra. Ela estava coletando inteligência? Quando me ajudou a escolher vestidos de madrinha, já estava imaginando usar branco no meu local? Lembrei dela fazendo perguntas detalhadas sobre nosso relacionamento. Com que frequência vocês transam? Você acha que ele está feliz? Você nunca quer mais emoção? Na época, pensei que ela estava sendo uma boa amiga, mostrando interesse na minha vida. Agora percebi que ela estava conduzindo pesquisa. As sextas-feiras à noite, as viagens de fim de semana, a presença constante no nosso apartamento, ela não estava passando tempo conosco como um casal. Ela estava passando tempo com ele enquanto eu, por acaso, estava lá. Eu era a vela de 3 pés no meu próprio relacionamento. As mensagens dele cresceram mais agressivas conforme o fim de semana se aproximava. Sei que você está recebendo mensagens dela também. Não escuta a versão dela do que aconteceu. Ela está tentando salvar a cara. Mas ela queria isso tanto quanto eu. Talvez mais. Ela vem flertando comigo há meses. Então agora eles estavam se virando um contra o outro, cada um tentando jogar o outro debaixo do ônibus para minimizar sua própria culpa. Ele estava pintando ela como a sedutora. Ela estava pintando ele como o agressor. Ambas as narrativas convenientemente ignoravam os meses de infidelidade emocional e sabotagem sistemática da minha autoestima. Digitei e apaguei sem respostas para os dois. Parte de mim queria despejar toda a minha raiva, dizer exatamente o que a traição deles me custou. Mas uma parte maior de mim entendeu que me envolver com eles de qualquer forma daria o que eles queriam. Acesso a mim, uma chance de manipular a narrativa, uma oportunidade de me fazer duvidar das minhas próprias percepções. Em vez disso, foquei em assuntos práticos. Liguei para o local do nosso casamento e expliquei que houve uma emergência familiar. Os depósitos não eram reembolsáveis, mas concordaram em segurar a data caso quiséssemos remarcar. Não consegui suportar dizer a palavra cancelado ainda. Contatei o fotógrafo, a florista, o buffet. Cada conversa foi humilhante do seu próprio jeito. Essas pessoas estavam empolgadas com nosso casamento, tinham investido tempo em tornar nosso dia especial. Agora eu era a mulher cujo noivo mudou de ideia 6 semanas antes da cerimônia. A ligação mais difícil foi para meus pais. Vinha adiando por dias, mas eles precisavam saber antes de começarem a dirigir da Flórida. Minha mãe atendeu no segundo toque, imediatamente percebendo que algo estava errado. O casamento foi cancelado. Consegui dizer antes de desabar completamente. O que aconteceu, querida? Vocês brigaram? Como eu podia explicar que meu noivo tinha acidentalmente me enviado uma mensagem de voz destinada à minha madrinha, detalhando como me achava repugnante e quanto preferia ela? Como eu podia dizer para minha mãe que o homem que ela recebeu na nossa família pensava que eu era chata e previsível e morta por dentro? Ele estava tendo um caso, disse finalmente. Era mais simples que toda a verdade, mas cobria os fatos essenciais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, a voz do meu pai ao fundo. Um caso? Aquele filho da puta. Com quem? Minha mãe perguntou baixinho. Não consegui dizer o nome dela. Depois de 15 anos da minha mãe tratá-la como uma segunda filha, eu não podia ser a que destruiria esse relacionamento também. Alguém em quem eu confiava, disse, e comecei a chorar de novo. A pior parte do trauma é como ele reescreve seu passado. Sentada sozinha no meu quarto alugado, comecei a analisar cada momento do nosso relacionamento através da lente da sua honestidade brutal. Eu sempre fui chata? Houve um momento específico quando ele decidiu que eu não valia mais seu afeto genuíno? Lembrei do nosso jantar de 3º aniversário naquele restaurante italiano no centro. Usei um vestido vermelho que comprei especificamente para a ocasião, algo mais ousado que meu estilo usual. Durante todo o jantar, ele parecia distraído, checando o telefone repetidamente. Perguntei se estava tudo bem, e ele disse que o trabalho estava estressando. Agora me perguntava, foi quando começou? Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.